A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Irmãos, quando eu digo amados irmãos, eu estou falando tanto para os irmãos como também com as irmãs, tá, minhas irmãs? As irmãs compreendem. Amados irmãos inclui as irmãs também. São todos amados do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da Assembleia de Deus, na cidade de Bocaina, no Piauí. E a partir deste momento eu te convido para ouvir a nossa porção bíblica. Você que é evangélico, você também que não é, nós sabemos que existe somente um Deus, né, meu irmão? E cada um de nós tem fé. Tem a fé e sabe que existe um Deus verdadeiro, que foi o Deus que criou o céu e a terra, e é o Deus que nós buscamos, amém? Então, antes de começar a nossa porção bíblica de hoje, eu gostaria de cantar aqui um trechinho de um hino, louvar a Deus, porque ele vem falar sobre o assunto que nós vamos estar falando hoje na nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é Jesus é a porta. Então, que os irmãos não observem a minha voz, tá, meus irmãos? Para nós louvar a Deus, não precisamos sermos cantores, porque Deus, ele recebe nosso louvor desde que seja verdadeiro, amém? Então, nosso louvor começa assim. Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, para salvar você e eu. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Então nós agora estaremos trazendo a nossa mensagem de hoje, que vem com o tema Jesus é a porta. E antes de começarmos a ler os versículos, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Amém? Então, Senhor meu Deus, meu Pai, eu te peço neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abrindo, Pai, os nossos entendimentos espirituais, Pai. Eu te peço também pelo meu irmão e pela minha irmã que está do outro lado, Pai, que vai ouvir este áudio. Que o Senhor possa, Pai, tirar toda a cegueira espiritual que estiver, Pai, sobre eles, para que eles possam, Pai, compreender, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, entender através do Teu Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar através desta palavra, meu Deus. Eu te peço neste momento e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, vamos ler o livro de João no capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós vamos ver Jesus Cristo contando uma parábola e em seguida ele explica a parábola. Então ele diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Louvado e santo seja o nome do Senhor. Então, os irmãos já podem observar aí, Jesus diz no versículo 3, a este o porteiro abre,
e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, meus irmãos, aqueles que são de Cristo conhecem a voz de Cristo. Versículo 5 ele diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quer dizer, a voz do mundo, a voz dos que vão contra a palavra de Deus. Eu já disse aqui em alguns áudios para os irmãos que tudo que vier para você, que te afastar de Deus, não é de Deus. Amém? Porque as coisas que são de Deus, elas nos aproximam de Deus. Então, no versículo 5 ele diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Jesus disse-lhes esta parábola para eles, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, essas pessoas aqui que ouviram e não entenderam, estavam cegos espiritualmente, meus irmãos, porque as coisas de Deus nós só entendemos espiritualmente. No versículo 7 ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteador, mas as ovelhas não os ouvem. E no versículo 9, Jesus se declara ser a porta. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. E no versículo 10, Jesus ainda diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, o objetivo do inimigo de nossas almas, que é o diabo, o objetivo dele é somente de matar, roubar e destruir. Ele tenta destruir as famílias, tenta te destruir, meu irmão. Mas Jesus, ele diz que ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. E nós vamos passar para o versículo 14, aonde Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Então Jesus, tanto ele conhece aqueles que seguem ele, e como aqueles que seguem ele também conhece a voz de Jesus Cristo. E no versículo 18, Jesus diz: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dá-la e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, já foi dito em outros áudios que Jesus Cristo, ele diz na palavra dele, que foi dado todo o poder no céu e na terra. Deus deu a Jesus Cristo. E aqui no versículo 18, quando Jesus diz: ninguém a tira de mim, ninguém vai tirar as ovelhas de Jesus, quer dizer que nós só saímos das mãos de Jesus se nós quiser. Vamos ver aqui aonde nos ensina, onde nos explica que nós só entendemos as coisas de Deus espiritualmente. Os irmãos vão mais para frente um pouco no livro de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, diz assim: ora, o homem natural, quer dizer, sem o Espírito Santo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Então, as coisas de Deus, nós só conseguimos entender espiritualmente. Foi o que aconteceu com aquela conversa entre Jesus e Nicodemos no capítulo 3 de João. Os irmãos podem depois estar conferindo. Capítulo 3 de João. Jesus disse para Nicodemos que para ele ver o reino de Deus, precisava ele nascer de novo. Mas Jesus queria dizer nascer de novo através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos ensina, é que nos limpa e que nos purifica. Mas Nicodemos, naquele momento, ele não entendeu. Ele disse, mas como, Senhor, um homem depois de velho pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Quer dizer que Nicodemos, ele estava entendendo com o entendimento dele humano. Ele achava que Jesus estava falando que ele ia nascer de novo porque ele ia voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. E depois Jesus explica que é porque ele precisa entender, precisa nascer através da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, nós só entendemos as coisas de Deus espiritualmente. Não adianta a pessoa ter estudos, ter cultura, se ele não conhecer a palavra de Deus e buscar espiritualmente, ele não compreende. Vamos ver aqui o que diz em Nicodemos, a conversa, vamos ver um trechinho aqui da conversa entre Nicodemos e Jesus Cristo para os irmãos que não conhecem entender. Então ele diz assim, aqui no capítulo 3 de João: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, que os irmãos fiquem com esta palavra para refletir durante o dia. É o nosso alimento espiritual de hoje. Então, eu agradeço a cada irmão que nos ouviu e que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.